Bom dia, queridos alunos! Hoje estaremos resolvendo juntos alguns exercícios sobre predicado. Espero que vocês estejam todos bem. E o objetivo da aula de hoje é que vocês identifiquem, reconheçam aí as classificações dos predicados. Lembrando que nós temos três tipos: o predicado verbal, onde você vai ter um verbo significativo, expressando a ação, e pode ser um verbo intransitivo ou um verbo transitivo, ou seja, ele expressa a ação e não contém o predicativo, ou seja, a característica aí do sujeito ou mesmo do objeto. No predicado nominal, nós temos um verbo de ligação, que está ligando aí o sujeito à sua característica, o chamado predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal, nós temos um predicado que consta a necessidade de dois núcleos, né? De um verbo expressando ação e também de um predicativo, beleza? Então vamos lá. Na questão de número 1, diz o seguinte: assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Na primeira oração diz o seguinte: Jennifer chegou da festa, já era madrugada. Então, nessa primeira oração, nós podemos observar que nós temos um predicado que expressa a ação. E o verbo principal aí é o chegou, e não temos nenhuma característica do sujeito e nem mesmo do objeto. Então, na primeira oração, nós temos um predicado verbal, beleza? Na segunda oração, os moradores estavam revoltados. Nós temos aí um predicado nominal, porque o núcleo desse predicado é revoltados e está exercendo a função de verbo de ligação. Terceira oração, Henrique encontrou os amigos no shopping. Nessa oração, nós temos encontrou, né, que é um verbo de ação. Próxima oração, os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Protestaram indica um verbo significativo, ou seja, um verbo que expressa ação, e nervosos é a característica dos estudantes, ou seja, um predicativo aí na oração. Quinta oração, Wislene ficou aflita com sua demora. No caso, o núcleo é aflita e ficou é o verbo de ligação. Então, no caso, a opção correta nessa oração é a opção alternativa da letra B. Segunda questão. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como? Nessa primeira oração, nós podemos observar que entra, exerce a função de... dá uma ideia de ação, né? E nós temos algumas características aí do sujeito: tarde, pálido, fraco, oblíquo. Então, nós temos, nesse caso, um predicado verbo nominal. E na segunda oração, o sol brilhou um pouquinho pela manhã. Nós temos aí um verbo intransitivo, né? E então, a opção correta é a letra E. Ok? Terceiro exercício da Unimep, São Paulo. Temos duas orações para serem avaliadas, analisadas. Primeira, Pedro está adoentado. E na segunda oração, Pedro está no hospital. Nós podemos observar que na primeira oração, Pedro está adoentado, Pedro, o sujeito, está o verbo de ligação, e adoentado é a característica de Pedro. Então, nessa primeira oração, nós temos um predicado nominal.
E na segunda oração, Pedro está no hospital, esse estar já não está exercendo a função de estado nem de modo, né? Mas de ação mesmo. Então, correto aí é a opção letra E. Ok? Número 4. Relacione as colunas de acordo com o tipo de predicado que cada período apresenta. Na letra A, Afonso adora doces. Nesse caso, adora exerce a função de predicado verbal. Adora é o núcleo desse predicado. Letra B, Mariana é inteligente. Mariana, sujeito, é verbo de ligação, inteligente é o predicativo do sujeito. Nesse caso, nós temos um predicado nominal. Letra C, Sofia acha Estela inteligente. Nós temos esse acha, que é um verbo significativo, e inteligente, que é uma característica, né? Então, nesse caso, a letra C é predicado, verbo nominal. Letra D. Igor comprou um carro novo. Comprou, exerce uma ação, e nós não temos aí, no caso, nenhuma característica, né? Então, é um predicado verbal. O dia está triste hoje. Nesse caso, o dia, sujeito, está, verbo de ligação, triste, a característica aí do dia. Então, predicado nominal. Ok? Quinto exercício. Assinale a única alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Ou seja, nessa questão, você precisa identificar que há necessidade de dois núcleos, né? No caso de um verbo expressando a ação e de um predicativo. Letra A. O show do Atitude 67 foi muito emocionante. Nesse caso, nós temos apenas um predicado nominal. Letra B. Stephanie gosta de pipoca. Nesse caso, é o que? Verbo, predicado verbal, certo? Expressando aí a ação. Letra C. Gabriele chegou cansada. Olha só. Nessa letra C, chegou expressa ação e cansada é a característica do sujeito Gabriele, que é o predicativo do sujeito. Então, nós já identificamos qual que é a alternativa dessa questão. Mas vamos analisar as demais questões. Letra D. Letícia é muito comunicativa. Letícia, sujeito, é verbo de ligação. Muito comunicativo é a característica de Letícia. Então, é um predicado nominal. Letra E. Trovejou muito. No caso, essa letra E é um fenômeno da natureza, né? Mas expressa a ação. Então, é um predicado verbal. A alternativa correta, letra C. Beleza, galerinha? Questão de número 6. Nosso filho chegou atrasado. Esse tipo de predicado dessa oração seria nominal, verbal, verbo nominal ou predicativo do sujeito? Vamos analisar? Olha, nosso filho é o sujeito, chegou é o verbo que expressa a ação. E atrasado é a característica do sujeito nosso filho, ou seja, o predicativo do sujeito. Então, essa questão de número 6, ela é um predicado verbo nominal. Alternativa correta, letra C. Nós temos aí dois núcleos, certo? Questão de número 7. O predicado é nominal. No caso aqui nós temos 4 opções, né? Sendo que 3 são nominais, exceto uma que não. Então, nós vamos identificar qual que é a oração que não contenha predicado nominal. Letra A. Os passageiros ficaram assustados.
os passageiros sujeito, ficaram verbo de ligação, assustados é a característica dos passageiros. Então, a letra A é predicado nominal. Nós vamos marcar o exceto, né? O que não é predicado nominal. Letra B. O planeta podia ser tranquilo. Nesse caso, nós não temos nenhuma característica. Podia exercendo, sendo verbo significativo, certo? Então, é um predicado. Predicado. Vamos ver? Letra C. Zé Maria não estava sóbrio. Zé Maria não estava sóbrio. Ou a letra D. Você acha, Júlia, bonita, mamãe? Você acha, Júlia, bonita, mamãe? Esse acha não exerce função de verbo de ligação. Então, a opção que não seja aí verbo predicado nominal é a letra D, tá? Número 8. Assinale a alternativa em que aparece predicado verbo nominal. Precisamos, então, de 2 núcleos novamente, tá? O verbo e o predicativo. Letra A. Nesse samba te proclamo majestade do universo. B. O homem doou agasalhos aos necessitados. Letra C. Após o toque, permaneceram na sala os alunos. Letra D. Brasil, és no teu berço dourado o índio civilizado. Letra E. Lutar com palavras é a luta mais vã. Agora eu quero que vocês deem um pause aí e analisem a opção em que aparece o predicado verbo nominal, que necessita aí desses 2 núcleos. E aí, qual que vocês marcaram? Para você que marcou a letra A, está correta, né? Porque nós temos aí a oração. Nesse samba, o sujeito te proclamo, é um verbo significativo, né? Expressão da ação, e majestade do universo. Então, nós temos aí o predicado verbo nominal. Questão de número 9. Onde há predicado verbo nominal? Aqui a gente vai precisar também de um núcleo verbal, né? E também de um núcleo nominal. Letra A. Devolva os documentos ao diretor. Letra B. Marielle ficou feliz. Letra C. Ana Lúcia confia em Luciana. Letra D. A notícia deixou preocupado. Letra E. Os viajantes partiram ontem. Então, vamos analisar cada uma dessas orações. Na letra A, devolva os documentos ao diretor. A gente pode observar que devolva expressa a ação. Então, seria predicado verbal. Aqui nós estamos procurando o predicado verbo nominal. Letra B. Marielle ficou feliz. Marielle, sujeito, ficou o verbo de ligação. Feliz é a característica do sujeito Marielle. Então, nesse caso, nós temos um predicado apenas nominal. Letra C. Ana Lúcia confia em Luciana. Ana Lúcia, sujeito, confia é um verbo significativo. Então, não, né? É um predicado verbal. Letra D. A notícia deixou-o preocupado. Ele ficou preocupado com a notícia, né? A notícia o deixou preocupado. Pode ser, né? Vamos analisar a última questão para tirarmos a dúvida. Letra E. Os viajantes partiram
ontem. Os viajantes, sujeito, partiram, né? Um verbo já intransitivo, ou seja, não necessita de complemento, e é um verbo significativo, que expressa ação. Então, a resposta correta é a letra D, ok? Próxima, galera. Identifique o núcleo dos predicados e classifique-os. Então, aqui a gente vai identificar, né, o núcleo, a palavra principal aí do predicado, e estaremos classificando-os. Na letra A, as araras de cores vistosas pousavam para os turistas. As araras de cores vistosas é o sujeito, então o predicado vai ser o restante da oração. Pousavam para os turistas. Pessoal, pousavam é o principal, né, dessa oração, é o núcleo aí do predicado, que é o verbo. Então, nós temos aí um predicado verbal e pousavam é o núcleo, ok? Letra B. No inverno, as noites são mais longas. No inverno, as noites vai ser o quê? No inverno é o sujeito, são é o verbo de ligação, e mais longas é a característica, né? E o principal aí de são mais longas é a palavra longas, que é a característica do sujeito. Então, longas é o núcleo e é um predicado nominal, beleza? Letra C. Ao longo da praia, sucediam-se hotéis, restaurantes, casas luxuosas. Ao longo da praia é o sujeito. Sucediam-se hotéis, restaurantes, casas luxuosas é o predicado, cujo o núcleo, a palavra principal é sucediam-se, que é o próprio verbo. Não temos nenhum predicativo, então é um predicado verbal, tá? E o núcleo, sucediam-se. Letra D. As geadas e as secas deixam os lavradores preocupados. As geadas e as secas é o sujeito, deixam os lavradores preocupados é o predicado. Aí, só que observam que, no caso, nós temos dois núcleos, deixam e preocupados. Então, nós temos aí um predicado, verbo nominal. Letra E. À noite, Afonso voltou para casa exausto. Afonso é o sujeito, voltou para casa exausto à noite é o predicado. E o principal aí nós temos o verbo voltou e exausto, que é a característica do sujeito Afonso. Então, os núcleos são voltou e exausto, e o predicado é verbo nominal. Letra F. Suas palavras soavam ocas. Suas palavras é o sujeito, soavam ocas é o predicado. Soavam é o verbo significativo que expressa ação, e ocas é a característica das palavras, né, que faz parte aí do sujeito. Então, ocas é o predicativo do sujeito. Nesse caso, nós temos dois núcleos que são soavam e ocas, então o predicado será verbo nominal, ok? Aí está a resposta para vocês. Questão de número 10, para acabar, a última. Assinale a alternativa que analisa corretamente a sintaxe na frase. Os pesadelos de aniversário já começaram. Qual a opção correta aí, galera? Letra A, o sujeito é os pesadelos e o predicado de aniversário já começaram? Não, né, gente? O sujeito aí é os pesadelos de aniversário e já começaram é o predicado. Então, a letra A está errada. Letra B, o núcleo do predicado é um verbo começaram? Por isso é um predicado verbal? Sim. Vamos analisar o restante das opções. Letra C, o núcleo do predicado é um verbo?
Aniversário, por isso é um predicado verbal? Aniversário não é verbo, né, gente? Aniversário é o substantivo, sujeito. Então, não. Letra D. O verbo é de ligação. O verbo de ligação começaram, por isso é predicado nominal? Não, o verbo não é de ligação. Né? Então, aí a opção correta é a letra B. Pessoal, então, corram, estudem, estou à disposição de vocês, tá? Caso haja dúvida, só chamar lá no WhatsApp, lá no grupo da turma de vocês. E é isso. Até a próxima, pessoal!